Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou o Matheus, educador na Capela Curial de São Francisco de Assis, na Pampulha, e hoje a gente vai dar continuidade ao evento da 14ª Primavera de Museus. E é um enorme prazer estar aqui e ao meu lado a professora e doutora Júlia Calvo, formada em História, mestre em Educação e doutora em Ciências Sociais, e veio aqui conversar um pouco com a gente sobre patrimônio, Belo Horizonte e identidade. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Uma honra. E, Júlia, é um prazer enorme, né, estar aqui e dividir com você, sendo seu aluno, inclusive. E a gente vai falar um pouquinho, porque a nossa temática dessa primavera de museus foi pensado mesmo a gente dialogar sobre a importância do patrimônio, tendo em vista que a gente também está vivendo um momento de afastamento desses lugares, né? Os lugares que antes a gente ocupava, agora não se ocupa mais. Verdade. E eu gostaria de te ouvir um pouco sobre o patrimônio, como você vê, como você percebe a importância desse patrimônio, historicamente falando, né? A questão do patrimônio, ela, na atualidade, ela realmente tem uma relação com as pessoas. Então, a pandemia, ou ela vai fortalecer esses laços, ou ela vai ter que se reinventar a forma da gente lidar com os espaços. Porque durante muitos anos, o patrimônio estava ligado a questões de interesse público. Então, aquilo que devia ser preservado como herança para uma dada comunidade, pelo valor artístico, pelo valor histórico, né? E principalmente pós-80, com a Constituição de 88 e a ampliação para patrimônio cultural, o sentido do patrimônio, do lugar, para o pertencimento e a identidade das pessoas foi fortalecido. Se cria um lastro, né, entre aquele espaço e as pessoas que ocupam. Então, é preciso estar inserido nas comunidades. Então, tem um momento que a gente está, como você disse, né, lembrando muito bem, nós estamos afastados de tudo. A gente não ocupa mais. Então, será que nós vamos ter que ressignificar o patrimônio a partir disso? Né? Que desafios a gente vai ter pela frente? Né? Uma coisa que a gente realmente vai ter que aprender e descobrir. Né? E é muito importante a gente estar falando sobre isso também, porque a nossa própria noção de patrimônio ela foi uma luta, né? A gente tem aí... veio num crescente, a gente falando da Pampulha em especial, o tombamento da capela e recentemente ela sendo alçada a patrimônio da humanidade, e ela fala um pouco da história, né, de Belo Horizonte. Eu nasci aqui nessa cidade e toda vez que me perguntam sobre Belo Horizonte, o que conhecer em Belo Horizonte? A gente vai falar desse nosso espaço. E como que esse patrimônio é do nosso cotidiano, né? Ele virou até símbolo da cidade, né? Tanto o Curral del Rei como as curvas do telhado da igrejinha fazem parte desse imaginário de Belo Horizonte, a imagem que as pessoas veem quando elas procuram Belo Horizonte, né? Sim. Então, é interessante. E foi um patrimônio criado numa modernização como projeto de Estado. Vamos pensar em processos realmente de governo para dar a cara da cidade. Né? A Pampulha é um desses. A ideia começa antes Juscelino, começa lá com o Tacílio Negrão, era para ter um projeto mesmo de ser um espaço de lazer diferenciado. E o projeto não sai do papel, porque precisava mobilizar investimentos, recursos, mobilizar a opinião pública. Isso não é uma tarefa fácil. Aí Juscelino chega com um projeto grandioso, briga para ter um projeto inovador, ele não queria qualquer coisa, e aí ele constrói os espaços interligados com a natureza, numa inovação realmente que deu a cara de modernidade em Belo Horizonte, e cria a Igrejinha da Pampulha, que no primeiro momento foi completamente desconexa da ideia do patrimônio da igreja. A igreja, inclusive, rejeita, né? E depois ela não só abraça, como aquilo se transforma como um espaço importante para eventos, para casamento, para questões
realmente do cotidiano da relação das pessoas com a própria fé. Então, acho que é um momento interessante para Belo Horizonte se fortalecer e tem a ver com a construção. Então, acho que é muito, para a gente que é belo-horizontino, né, muito feliz se elevar a Pampulha e todo aquele conjunto urbano, arquitetônico, a patrimônio da humanidade, garantir que ele permaneça não só na memória, né, daqueles que, como eu, frequentavam a Pampulha para ir ao Parque Guarabara, tirar foto na igreja, ficar vendo um pouco daquele cenário, fazer uma caminhada, ir ao zoológico, mas para todas as pessoas do mundo que queiram pensar em Belo Horizonte, né? Tem uma coisa muito legal. Eu fico pensando também nesse espaço de sociabilidade que se tornou a Pampulha, né? E essa pretensa modernidade, que eu falo que, me corrija se eu estiver errado, nós belo-horizontinos, a gente já nasce com essa ideia de um sujeito moderno. A gente cresce ouvindo que Belo Horizonte é moderna na sua criação, é moderna no seu pensar. E aí, quando a gente depara com um projeto de Juscelino na Pampulha, a gente se dá de cara com um movimento modernista e que diz muito sobre a gente, sobre Minas Gerais, em especial sobre Belo Horizonte, e sobretudo no período em que foi construída, que está ali numa afirmação de um Estado novo, digamos assim, né? E essa concepção de modernidade que vem para a gente. É interessante, porque é uma sensação, né? Porque Belo Horizonte veio para romper realmente com o passado. Não só um passado do Império, mas essa ideia do passado colonial vinculado ao Ouro Preto. Então, é um projeto realmente republicano, de inovação, só que é uma inspiração que vem de fora. Tem algumas características que reafirmam essa sensação de modernidade que você traz, provavelmente você herdou dos que estiveram antes dos seus pais, não sei se até dos seus avós, né? Sim, sim. Então, talvez os meus avós não vieram de Belo Horizonte, mas os meus pais já nasceram aqui. Então, a gente herda essa imagem, porque Belo Horizonte sempre foi uma cidade cosmopolita, uma cidade onde circulavam pessoas de todas as partes do mundo, inclusive para fazer essa cidade funcionar dentro dos moldes dessa nova ordem. Então, para ter serviço, para ter comércio, para ter estruturas arquitetônicas de grande porte, precisava trazer essas pessoas de fora, né? E aí dá essa sensação muito marcante de ser uma cidade cosmopolita, que respira todo esse eixo mundial. Em relação à nossa modernidade específica, a gente chama, inclusive, de uma modernidade periférica, né? Ou um processo de modernização. Porque o que a gente fez foi correr atrás. Então, sim, a Europa já estava lá na frente, a gente precisava chegar nessa nova ordem. Então, a gente copia os modelos europeus e implanta em Belo Horizonte. E isso não é para Belo Horizonte, né? É uma característica do Brasil e da América Latina. Então, são os processos que vivenciaram realmente os países dessas regiões que estavam distantes da Europa. Então, é uma modernidade periférica nesse sentido, porque ela além de atrasada, ela recorre a determinados modelos já pré-existentes. Agora, a gente vai ter, em Belo Horizonte, realmente, com a Pampulha, um movimento inédito, original, de fato, que vai ser um símbolo modernista e vai ecoar para o resto do mundo. Então, a gente vivencia muito mais essa modernidade periférica, mas experimenta também uma inventividade, vamos dizer, do modernismo, que dão a uma característica de moderno, né? Eu acho legal a gente estar falando para um público amplo. Quando você pensa em moderno, você pensa numa coisa nova, né? Sim, sim. Só que o nosso novo era cópia do que era novo lá fora e que já estava ficando velho lá fora quando chega aqui. Então, por isso é que a gente fala em modernização. Quer dizer, trazer o que foi moderno de algum lugar e tentar implantar aqui, né? E o que a gente percebe é que hoje, na atualidade, a gente ainda busca muitos modelos de fora para cá.
inclusive em relação ao patrimônio. E aí faz a gente pensar, né, que cidade moderna é essa? Aonde é que nós queremos achar essa modernidade de Belo Horizonte que a gente carrega com tanto otimismo, né? O que ela ressignifica para a gente pensar nessa Belo Horizonte moderna, como ela é? E é legal, né? É interessante a gente estar pensando nesse lugar desse patrimônio, dessa modernidade, que é, igual eu falei, é traço da identidade da gente. E quando a gente para pensar, a gente lida com a Capela Curial da Pampulha como fazendo uma junção entre o patrimônio da cidade e um patrimônio religioso e que se convertem num epicentro, como se fosse mesmo, é uma centralidade da cidade. É interessante. Né? E como que esses dois patrimônios dialogam de uma maneira até muito harmônica para falar da gente, do Belo Horizontino. Né? Boa questão, Matheus. Eu acho que tem uma coisa interessante da gente pensar, né? O patrimônio no Brasil, ele foi definido pelo Serviço Nacional de Patrimônio lá em 1937. Então, um decreto do Vargas, o decreto de número 25, instituiu o que era patrimônio. Uhum. E aí, basicamente, o que foi tombado foram elementos do poder executivo e da igreja. Então, palácios de governo, né, secretarias foram tombadas, mas também, né, as igrejas. E aí você tem uma preponderância muito grande, se a gente analisar as obras tombadas pelo atual IPHAN, né, como ele passou a ser conhecido, o antigo IPHAN virou IPHAN, desses patrimônios religiosos. A igreja não nasceu, a Igrejinha da Pampulha não nasceu dentro dessa perspectiva da igreja e o tombamento dela é realizado, digamos, uma proporção até muito maior. Não que não tivesse, né? A gente sabe também que o IPHAN, ele também tombou e preserva institutos e conjuntos inteiros de cidades, inclusive Ouro Preto também é patrimônio, né? Não é que seja novo, mas o processo da igreja ali, realmente, como você falou, se foi o epicentro desse encontro, de fato, acho que você tem razão, porque num determinado momento, toda essa tradição vinda de preservação a partir dos bens da igreja, principalmente materiais, né? As igrejas, acho que de 50% do todo o patrimônio brasileiro é constituído por igrejas de um passado colonial. Sim. Ainda tem coisas em processo de instrução, ainda tem algumas capelas no interior de Minas que estão em processo de instrução, estão sendo tombadas. No total, são mais ou menos uns 115 a 120 bens que o IPHAN tem de igrejas, capelas preservadas. A Igrejinha da Pampulha não veio nesse sentido, né? A Capela Curial, né? Estou aprendendo aí a falar diferente, porque para a gente é a Igrejinha da Pampulha, afetivamente falando. Tem né? esse lugar do afetivo. Então, a gente... ela não nasce como um projeto dessa igreja que ostenta um espaço já constituído, materializado dentro dessas proteções, desses bens, desse valor de herança. Ela vem exatamente pelo poder civil, como um projeto de governo. E a sociedade se apropria daquele espaço. Num primeiro momento, você não consegue ter um acesso mais popular, mas hoje, né, a Pampulha ela tem participação de todos os segmentos da sociedade, que ocupam aquele espaço de diferentes formas, tanto para a prática esportiva, como para passeios, para conhecer mesmo o espaço, né, como um lugar de vegetação. Então, se ocupa de diversas formas. Então, é uma percepção diferente dessa modernidade, né? A Pampulha realmente trouxe uma junção de coisas novas num mesmo lugar, para formar ali uma coisa única, específica. Eu acho que é uma especificidade de Belo Horizonte, inclusive quanto à questão religiosa. Sim. Bacana. E, Júlia, agora uma questão um pouquinho mais delicada,
porque, salvo engano, em 2016 ela passa por uma depredação, o patrimônio, e ela vai entrar em processo de reforma, vai ser reaberta em 2019. Tenho muito orgulho de falar que eu faço parte desse educativo que surgiu junto com esse novo pensar do patrimônio e da igreja, da capela, né? Mas quando a gente vê que a própria sociedade passa a depredar aquilo que foi imposto a ela como patrimônio, eu acho que não seria um momento da gente já fazer... Acho que essa atitude que o memorial, junto com a Arquidiocese, teve de musealizar e abrir as portas para um setor educativo, para que esse setor possa dialogar com a comunidade, essas ações tendem a minimizar esse tipo de afastamento. Uhum. E na sua percepção, assim, né? Por isso que eu falei que é um pouquinho mais espinhoso, porque vou puxar um pouquinho lá do seu mestrado em educação, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse lugar do patrimônio, que também é um espaço de educação, né? Educação patrimonial, acima de tudo, né? Vou começar pela educação patrimonial e eu vou retornando, porque você trouxe vários pontos que eu acho que são muito legais. A educação patrimonial, qual é o papel, qual é a função, para que ela existe? Justamente para sensibilizar as pessoas, a sociedade, os educandos, para conhecer um pouco dessa herança, para constituir formas mais eficientes de preservação, mas também para inserir, para prestar... Porque a questão do patrimônio, apesar de ser tradicionalmente vertical, né, ela é decidida por grupos hegemônicos de poder estabelecida, ela é uma questão básica de direitos. Então, as pessoas precisam ser também conhecedoras desse espaço patrimonial como direitos e assumir também suas vozes dentro daquele núcleo. Então, é interessante, é importante, é essencial, né? É uma questão de sensibilização mesmo. Pode ser feita dentro de uma biblioteca, mas ela precisa ser feita. A pessoa realmente precisa começar a ter contato com essas obras que são do pertencimento daquela pessoa, uma dada herança, que dizem sobre quem ela é, né, de onde ela vem, que passado ela tem, qual a relação dela com esse lugar. Então, sob o ponto de vista, é um caminho muito importante e todo museu hoje, dentro do seu plano museal, tem que conceber formas educativas, porque uma das questões importantes dentro do museu é justamente essa promoção, é publicizar o que é esse espaço, ele é central. Então, esse aspecto pelo lado formal da coisa. Mas aí você tocou num outro ponto delicado, né? A relação das pessoas com o patrimônio, ela mudou inclusive na lei, na concepção legal do que tinha de patrimônio, e ela permite um envolvimento cada vez maior de grupos com as suas memórias e tendo acesso a esses direitos, mas ainda está sujeita à depredação, ao vandalismo. No caso da igrejinha, foi uma pichação que realmente foi devastadora para acho que todo mundo que tinha um lado afetivo com essa igreja, né? Mas existe uma depredação também de espaços religiosos que são frutos desse processo de intolerância que vem se constituindo no Brasil. Então, o que é preservado, às vezes, não é só o prédio, às vezes é uma peça, uma obra sacra. E essas imagens, elas têm sido destruídas. É muito comum a pessoa quebrar dedo de estátua, de fazer alguma coisa que não é muito legal com a estátua, de jogar no chão de uma estátua, uma imagem, né, religiosa, porque ela tem uma forma de pensar diferente acerca daquelas imagens. A gente convive com uma intolerância religiosa dentro desses núcleos católicos, nesse sentido, né? A gente antigamente falava a intolerância religiosa com os terreiros, com o candomblé, com a umbanda, com o batuque. Não, não é.
A intolerância ela está em todos os espaços. Isso é uma realidade. A gente convive com várias formas de danificar esses bens, através da vandalização, através da vandalização das imagens, através também de contrabando, de roubo dessas imagens como objetos de arte. E isso é extremamente danoso. Reflete também o fato desses espaços não serem bem ocupados, talvez. Porque a comunidade ela tem que ser chamada para preservar. Você tem que ter uma escuta da comunidade para aquele bem, para que ele faça sentido. A gente não preserva um bem simplesmente porque ele é historicamente importante ou porque ele é bonito mais. Isso já mudou. Né? Desde 88, quando você amplia o patrimônio cultural, você começa a desenhar determinadas estratégias para que o bem seja preservado, se ele tiver sustentabilidade naquela comunidade, se ele tiver vinculação afetiva daquela comunidade. Então, a comunidade participa. Tá? A comunidade pode, inclusive, pedir a preservação de um bem. O processo de patrimonialização está ligado ao Poder Executivo. É ele que encaminha o pedido. Mas a solicitação ela pode ser feita por qualquer cidadão. Ela é um direito. E isso fez também com que se ampliasse várias formas de novos espaços culturais preservados, mas também a ocupação dos antigos espaços preservados. Né? Eu orientei um trabalho da Valessa muito interessante sobre um trabalho que ela fez no IEFA de revitalização de uma igrejinha, de uma capela, não sei se era igreja ou capela mais, desculpa, Valessa. Mas ela fez o trabalho como técnica do IEFA. Uhum. Quando ela foi fazer o trabalho na pós-graduação, lato sensu, aí ela foi atrás de ouvir a comunidade. E ela viu determinadas coisas que ela não viu como técnica, como a comunidade participou desde o início, desde o projeto de revitalização. E a comunidade teve que aprender também a lidar com o bem preservado, a entender que não pode sair amarrando fitinha colorida dentro de fio, em qualquer lugar. Também é um processo de educação patrimonial dessa comunidade, né? Mas ela participa criando determinados, construindo realmente um galpão para guardar o material enquanto estivesse em construção, tivesse reparo, igreja, coisas muito além de uma participação contemplativa, elas foram sujeitos ativos. E é isso que eu acho que garante uma preservação duradoura do bem. Quando as comunidades, as pessoas que estão ligadas a essa localidade, participam ativamente, porque aí elas dão sentido, elas ressignificam, elas transformam esse bem. Né? E elas promovem, de fato, a ocupação do espaço. É mais difícil um vândalo chegar. Né? A reação da opinião pública é maior quando um vândalo chega e destrói alguma coisa. Sim. Porque você cria o vínculo. Né? O patrimônio sem vínculo não tem sentido. Então, se a gente trabalha hoje o patrimônio nessa concepção cidadã, de cidadania, ele tem que ter sentido para a comunidade. A comunidade tem que ser chamada a participar dessa preservação. Né? E aí a sua provocação acabou virando um discurso, uma bandeira minha aqui. Mas é porque eu sou defensora disso, viu, Matheus? Eu acho que tem que trazer a comunidade para dentro desses espaços, abrir a igreja mesmo com essa concepção museal, para as pessoas visitarem, para as pessoas aprenderem mais sobre fé, sobre religiosidade, sobre Belo Horizonte, sobre os seus sentimentos pelo lugar, sabe? Se descobrirem. E aí, de fato, a gente está fazendo educação patrimonial. Olha, Júlia, eu fico muito feliz de ter trazido essa parte sensível da nossa conversa, porque é a sensação que a gente tem quando a gente está lá dentro, né? É de pertencimento, de preservação, mas que não é uma atitude de preservação que seja somente nossa. Não, porque a partir do momento que a gente está lá dentro, que a gente dialoga com as pessoas, que a gente conversa com elas, a gente sabe que aquele olhar foi mudado minimamente em relação ao patrimônio, né? E eu fico muito feliz de te ouvir nessa perspectiva, porque é muito por aí. Eu acredito muito
naquilo que nós acadêmicos chamamos de educação não formal, mas que tem uma função muito bem definida, né, para a sociedade. E por falar em sociedade, eu queria te convidar um pouquinho a falar sobre, em especial, sobre o patrimônio religioso em Belo Horizonte, para a gente já ir caminhando, infelizmente, para nossa fim de Bate-papo conversa. tão feliz. Nossa! Bom, Belo Horizonte é uma cidade que não vem da colônia. Então, as nossas tradições de preservação religiosa, elas são todas da República, né? Então, a gente tem um volume menor de bens tombados pelo IPHAN também por causa disso, né? Porque, historicamente, o IPHAN trabalhou muito. Depois de 85, ele começa a preservar um pouco da cultura imaterial. Em 2000, isso vira decreto e o IPHAN tem uma secretaria especial. Então, de novo, eu acho que a gente ganha um fôlego com a cidade, também no campo religioso, para essa preservação. Mas não é só o IPHAN. A gente tem o IEFA, Sim, que é estadual, que atua nessa preservação, não só dos patrimônios religiosos, mas também dos patrimônios da cidade, né, do Estado, patrimônios civis, patrimônios leigos, né? Mas a gente tem também a atuação da PBH, da Prefeitura de Belo Horizonte, que criou a diretoria patrimonial. A sua diretoria patrimonial foi criada em 94, salvo engano. Sim. Em 94, ela já vem arrebentando. Ela tomba todo o conjunto da Afonso Pena, cheio de tudo de uma vez. Então, ela veio para dizer que veio mesmo, olha, vou tombar. E aí, esse conjunto, ele é amplo. Então, por exemplo, a Igreja São José, que é o nosso exemplo mais recente de revitalização, Sim. é exatamente um trabalho dessa diretoria patrimonial, que fez um projeto muito maior do que só restaurar a fachada, né? O projeto é amplo. Ela fez parte de todo um plano para legalizar aquele espaço, colocar ele de novo naquilo que ele tinha que se firmar, pôr ele em ordem, cumprir tudo aquilo que é legal, tanto sobre a ótica cultural, como também sobre a ótica civil. Você tem uma questão de incêndio, você tem uma questão de acessibilidade, né, que está ligado a toda uma formação legal. Então, precisava trazer esse espaço para um pouco mais... Modernização. Modernizar esse espaço, exatamente, Sim. Dentro das necessidades, né? Mas também buscar restaurar muito dessa história e da importância para a cidade. E realmente mudou. Você olha ali no Espírito Santo, quando você bate o olho da Afonso Pena para Espírito Santo, assim, ou da Espírito Santo para Afonso Pena, depende para onde você está olhando, você vê, de fato, uma igreja completamente diferente, por causa das cores, né? Uhum. E aí você bate o olho e ela te chama a atenção. Então, na tradição, a gente tem relativamente poucos templos religiosos tombados. Claro que tem. Não só da Igreja Católica, como também presbiteriana, né? A gente tem metodista, a gente tem a própria PUC Minas, né? Mas a gente também tem, hoje, um avanço para a patrimonialização dos bens imateriais da igreja, das tradições rituais, que são importantes. Então, está ligada à indumentária, está ligada à crença, está ligada às festas e às celebrações, né? Então, a gente tem uma tradição muito forte em Minas Gerais e também Belo Horizonte manteve. Belo Horizonte, apesar de ser uma cidade, vamos dizer assim, onde civil imperava, porque já veio pós-separação civil e religiosa com a República, a gente tem essa tradição que a gente herda, inclusive, dos mineiros que migraram para Belo Horizonte, trouxeram com eles essa religiosidade mineira, que é tão característica. Então, a gente mantém tudo isso, né, ainda, e isso precisa ser colocado, porque isso está na nossa vida. A gente tem determinadas tradições que a gente vivencia, por exemplo, festa junina. Sim. Não saiu só do âmbito religioso. Ela é uma celebração que ficou muito mais
festiva e alegre sobre a ótica civil até do que sobre o aspecto religioso. Mas ela está lá, ela faz parte, e Belo Horizonte investe numa festa junina ou em festas juninas. Essa tradição de fechar ruas, né, inteiras durante a festa junina é uma questão que faz parte das nossas vidas. O nosso desafio é conseguir transformar isso em documento, fazer os registros escritos, para que a gente possa, de fato, encaminhar um projeto de patrimonialização, porque faz muito parte dessa tradição dos costumes comuns, né, do que é de dentro de casa. Mas Belo Horizonte tem muitas celebrações. A religiosidade mineira continua muito pulsante na cidade, né? Faz parte dela. Então, tem que preservar. É bom que as pessoas reconheçam, né? Por que elas usam um crucifixo pendurado no pescoço, né? Sim. Não é? Por que elas têm determinados hábitos de batizar e casar ainda na religião? Não é só porque é bonito, né? Porque faz parte de uma tradição. Portanto, faz parte de um patrimônio que vale a pena preservar. Olha, gente, eu quero te agradecer enormemente por aceitar esse convite do setor educativo. Nossa, foi uma delícia. Eu poderia ficar te ouvindo assim, o dia inteiro. Oh, Matheus, eu que agradeço. Também achei uma delícia, acho ótimo, acho importante, de grande valor. E, olha, muito obrigada. Foi um passeio. Olha, eu vou pedir desculpa pelo tempo que é curto para um assunto que é tão especial e tão valoroso. Júlia, e mais uma vez, em nome do Educativo da Capela Curial de São Francisco de Assis, quero agradecer o aceite a esse convite e gostaria de agradecer a atenção de todos vocês que estiveram conosco e espero ter uma próxima oportunidade para a gente estar conversando mais um pouco sobre patrimônio e Belo Horizonte. Muito obrigado, gente. Obrigada.